Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejais penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais deveremos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Da obra Vinha de Luz, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, capítulo 59, Política Divina. Caros amigos e amigas, estamos de volta com mais um programa Conduta Espírita e nesta oportunidade escolhemos o capítulo 31, que traz o título Perante a Pátria, para que nós possamos refletir junto com o benfeitor André Luiz, que ditou essa obra no ano de 1960 ao médium Valdo Vieira. É uma edição da Federação Espírita Brasileira e nós estudamos essa obra aqui em nossa plataforma. E assim nós convidamos a vocês para estudarmos juntos este capítulo que tem bastante a ver com o momento em que o Brasil atravessa. Nós lembramos a você que nesta oportunidade o cunho não é trazer uma visão espírita, muito menos repreender quaisquer condutas, mas nós falamos diretamente com os irmãos e irmãs espíritas cristãos para que se atentem mais e termos mais cuidado com a nossa conduta perante a pátria, perante os acontecimentos. Trouxemos no início uma bela página do nosso querido benfeitor Emmanuel, falando sobre o Divino Mestre, como ele, na condição de governador espiritual do orbe, agiu conosco que somos
diz os seus semelhantes inferiores. E é então que nós lembramos que o Mestre disse certa vez: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 25. Vamos então à nossa lição de hoje. No capítulo 31, diz André Luiz que nós, perante a pátria, devemos ser úteis, reconhecendo a nação na qual encarnamos, que é nosso dever cumprir todas as obrigações rigorosamente, na vida como cidadãos. É necessário que o espírita compreenda esse recado que nos foi passado pelo nosso irmão André Luiz, onde ele nos lembra que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são uma e a mesma coisa, que nós devemos nos comportar perante a pátria, não de conformidade como as outras pessoas se comportam perante nós, mas nós é que devemos cumprir fielmente os nossos deveres na condição de espíritas cristãos. É importante que nesses momentos de muita tribulação, de muita dificuldade pelos quais passamos na área da educação, da segurança, da saúde, da política de um modo geral, que a gente se lembre de não falar mal do nosso país e muito menos trabalhar contra a paz e contra a harmonia. Nós pedimos a você para que faça uma equação. Nós, o país e a reencarnação. Segundo André Luiz, nesta obra, nós somos devedores insolventes da nossa nação. Isto é, nós somos devedores que não conseguiremos pagar os nossos débitos porque não temos o patrimônio para solver estes débitos perante a nossa pátria. E gostaríamos de lembrar que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, temos uma bela página onde Jesus encontra com o anjo Ismael, esclarece a ele que no Brasil a política é secundária, mas também na obra de Humberto de Campos, nós sabemos que dentre os que já se encarnaram, estão encarnados e ainda vão encarnar-se no Brasil, nós temos as legiões dos Césares, as falanges de batalhadores do mundo gaulês, os grupos de pioneiros da Evolução Hispânica, os associados a múltiplos representantes das Américas, gregos ilustres, israelitas famosos, depurações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé. Em planos menos brilhantes, temos uma variedade de trabalhadores de ordem inferior, incluindo aqueles que foram guilhotinados na França. Temos também representantes da Guerra das Cruzadas, temos aqueles representantes dos que foram queimados ou que mandaram queimar irmãos nas fogueiras, chamadas fogueiras santas. Enfim, na nossa pátria nós temos que considerar essa generalidade de espíritos encarnados. No desdobramento das nossas tarefas doutrinárias, é importante que a gente se lembre que uma pátria é formada por povo, território e governo, e que nós somos sempre direcionados a viver e a conviver com essa comunidade de espíritos em razão da nossa sintonia e preferência. Nós encarnamos em nossa pátria pela preferência dos seus filhos. O espírita que conhece a doutrina sabe que ela se desdobra em tarefas e que essa tarefa primordial, principal e mais importante é resguardar o patrimônio moral da doutrina. E nós sabemos que o patrimônio moral da doutrina espírita é o patrimônio moral do Cristo. E quando é então que nós devemos, portanto, recorrer aos tribunais humanos? Diz André Luiz, neste capítulo 31, Perante a Pátria,
que será sempre naqueles casos especialíssimos, casos prementes, extrema necessidade, porque nesses casos a justiça do mundo, ela tem que lembrar que a justiça divina não se corrompe e age na hora certa. Qual é o nosso grande problema? Nós queremos substituir a Deus e a Jesus, pensando que de uma maneira, de uma certa forma, que Ele está lento, que eles não estão fazendo o seu trabalho e não estão condenando, julgando e executando as próprias decisões daqueles os quais nós pensamos que são corruptores, ladrões, aqueles que estão devendo para nós em relação à nossa existência neste momento encarnatório, em relação à nossa pátria. E aí nós cometemos os grandes desvarios. É nesse momento que nós precisamos, como espíritas cristãos, lembrar do patrimônio, dos princípios e dos postulados da doutrina espírita, para sabermos ter a consciência de não trabalhar contra a paz e contra a harmonia. Porque com os nossos discursos, com as nossas colocações, nós vamos promover a desarmonia, a guerra, as atitudes antifraternas. Perante a pátria, a conduta do cristão, ela é simples. Ele deve pensar primeiro no bem-estar do próximo, no bem-estar coletivo e não no bem-estar individual. Mas como é que seria possível esta pátria, esta coletividade brasileira se tornar feliz? Também André Luiz traz para nós, nesse texto maravilhoso do ano de 1960, que é quando nós soubermos renunciar em favor dos demais, quando nós estivermos realmente cientes das nossas tarefas, das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, quando nós sacrificarmos o nosso tempo em favor do nosso irmão. Mas será que o nosso Estado brasileiro está mandando um sinal para todas as nações do mundo? Será que está cumprindo o seu papel de coração do mundo e pátria do Evangelho? Vejamos que, num exemplo bem pragmático, nós tivemos numa empresa petrolífera o desvio de verbas e nós então hoje temos o preço da gasolina mais cara do mundo, salvo engano. Nós estamos pagando R$5 pelo litro de gasolina, aproximadamente. E nós estamos fazendo isso com ordem e estamos, cada um, dando um pouco de si para poder melhorar as condições da máquina governamental no âmbito dos próprios recursos. Cada um de nós tira do seu sustento, do seu salário, valores para devolver àquela máquina que nós necessitamos dela, faz parte da máquina governamental, a sua saúde financeira, a sua saúde econômica. Nós não estamos em guerra, nós não estamos em uma guerra civil, nós não estamos saindo para as ruas para a destruição. Este é o recado que o Brasil manda para o mundo nesse instante e nesse momento. Mas nós precisamos avançar. Como espíritas cristãos, um ato simples sempre falará mais alto do que qualquer crítica. E perante os tribunais terrestres, nós precisamos lembrar que a nossa ação em relação àqueles que compreendemos que são delinquentes, às vezes nós precisamos nos lembrar que a nossa ação deve ser de conformidade com os princípios evangélicos, tendo em vista que muitos precisam sim ser apartados da sociedade, como aquele doente grave é preciso ser levado para um isolamento, tratar daquela doença grave. Então, aqueles delinquentes, os maiores delinquentes, certamente devem ser segregados, afastados, retirados do seio da sociedade. Mas nós precisamos saber como agir nesses momentos, não fomentando, às vezes, não somente a segregação daquela criatura, daquele indivíduo, mas também, talvez,
a sua morte. E aí nós estamos cometendo os desvarios. Diante das leis divinas, nós somos os juízes de nós mesmos. O espírita cristão não pode esquecer disso. E quando nós temos obrigações para com o Estado, devemos lembrar que devemos buscar quitar os nossos compromissos com o Estado, seja ele no serviço militar ainda que em matéria de guerra, porque cada um foi chamado na sua encarnação para saldar débitos antigos e principalmente em relação ao coletivo. Então, precisamos pensar sempre que os percalços da vida surgem para cada espírito segundo as exigências dos próprios débitos. E é importante expressar patriotismo acima de tudo num serviço desinteressado e constante para com o povo, para com o solo, para com a nossa pátria. A pátria, ela é o ar, o pão, o templo, a escola, o lar e o seio de mãe. Precisamos substancializar a contribuição pessoal ao Estado através da rigorosa execução de nossas obrigações na esfera comum. O genuíno amor à pátria é serviço proveitoso e incessante. Nós só vamos fazer luz ao nosso redor a partir do momento em que nós sejamos exemplos de espíritas cristãos. E mais uma vez, lembrando que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Não vamos nos esquecer de dar a César o que é de César e de dar a Deus o que é de Deus. Cada um cumprindo o seu papel para a nossa nação, lembrando que só seremos felizes quando renunciarmos em favor do coletivo. E nem sempre a renúncia que praticamos é com a crítica, mas com a ação, com a atividade, assumindo tarefas pelas quais nós às vezes não queremos abraçar porque compreendemos que seria uma tarefa dos administradores públicos. Como no texto inicial, lembramos que Jesus desceu da governadoria do orbe para passar por este planeta e dar o seu exemplo de renúncia, de abnegação, de amor em nome de Deus. E com isso, eu convido a você para refletir sobre o capítulo 31, Perante a Pátria, da obra Conduta Espírita, que foi o nosso tema de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Se inscreva no canal e nos ajude a crescer cada dia mais. Esse foi mais um Conduta Espírita. Revelare religiosidade e espiritualidade. Um abraço e até o nosso próximo encontro.